Amém. É para sempre, né, irmãos? Em nome de Jesus. Nós estamos hoje na segunda noite. Eu estava pensando até agora ali, irmãos, quando eu estava vendo o pessoal louvar a Deus, cantar, né? Estava pensando assim, como que a gente podia refrescar mais, né? Fora colocar os ar-condicionado aqui, né? Mas eu pensei, olha, hoje o pessoal pentecostal, das profecias e profetadas, hoje eles se refrescam, porque tem pastor que joga água nos irmãos, né? O pessoal sai de lá bem refrescado. Acho que hoje eu vou fazer um pouco de... né? Refresca a igreja, né? Eu vi esses dias que os irmãos abriam a boca, ele jogava dentro da boca dos irmãos, né? Coisa horrível, né, irmãos? Nossa, olha, Jesus. É triste a gente andar sem conhecimento do Evangelho, né? Qualquer coisa que falam, as pessoas acreditam. Por isso que nós vamos falar hoje sobre esse texto de Mateus 7, 24 ao 27. Glória a Deus. Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, não é qualquer palavra, né, irmãos? Estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram as tribulações, vieram os problemas e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, quer dizer, os dois ouvem, né? Você ouviu que os dois ouvem e não as pratica, é como um insensato, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, igual a que construiu sobre a rocha, transbordaram os rios da mesma forma, sopraram os ventos, as tribulações e os problemas, e também deram contra esta casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Espírito Santo, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra. Que possamos ser edificados, famílias fortes, famílias que permanecem. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, que nada, Senhor, possa tirar a nossa atenção da Tua santa palavra aqui neste lugar. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero colocar aqui 3 bases para nós olharmos hoje esse texto, 3 alicerces para nós olharmos isso. E 3 fundamentos dessa mensagem. Os 3 fundamentos dessa mensagem é fé, sabedoria e obediência. Então esses 3 fundamentos hoje da mensagem: fé, sabedoria e obediência. Nós vimos aqui Jesus dando um exemplo de duas construções. Uma construção bem sucedida e a outra construção mal sucedida. Uma construção sobre a rocha e outra construção sobre a areia. Os dois passam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, porém cai e a outra fica de pé. Por isso nós estamos aqui hoje, porque nós somos a casa que fica de pé. Amém? Nós somos o lar que fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia. 2024 pode vir tempestade, pode vir chuva forte, pode vir vento, tribulação, problema, mas a nossa casa está firme na rocha que é Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele mostra, a primeira coisa aqui, ele diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E ainda que os dois estejam construindo, as suas bases e os seus alicerces são diferentes, totalmente diferentes. São um alicerce que não aguenta a tempestade e outro alicerce que suporta a tempestade. Outro alicerce que suporta os tempos ruins. É interessante que uma família, a base de uma família, ela já começa, ela começa no casal, né? Ela já começa ali no casal, aonde nós temos um compromisso, um pacto, né? E geralmente os casais já disseram esse pacto: é na alegria, na tristeza. Quer dizer, vai vir vento e tempestade.
na saúde e na doença, né? Então a gente tem esse pacto, essa aliança entre família, começa ali no casal. Mas as tribulações, os ventos, as tempestades vêm, e a família que está bem alicerçada, ela continua de pé. E a família que não alicerçou muito bem a casa, ela cambaleia diante dos problemas, das dificuldades. Até porque a gente, irmãos, o brasileiro, ele não é muito preparado para enfrentar, principalmente essa geração que nós vivemos, para enfrentar problemas. As pessoas querem fugir dos problemas, né? Mas nós somos ensinados no Evangelho a enfrentar os problemas, que a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco, aleluia. Então nós somos filhos de Deus, são preparados para enfrentar e não para fugir, né? E a primeira coisa que Jesus fala, ele diz assim: aquele pois que ouve as minhas palavras. Quando ele diz aquele que ouve as minhas palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, a fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir. Quando ele está dizendo aquele que ouve estas minhas palavras, ele está dizendo assim: aquele que está alimentando a sua fé, aquele que está cuidando da sua fé, aquele que ouve estas minhas palavras. Ouvir olha, a palavra de Deus, se você puder abrir para mim aqui no Data Show, Romanos 10, 17, se puder colocar para nós aqui, Romanos 10, 17, se eu anotei certo esse texto aqui, diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Não é ouvir condenação, não é ouvir outra coisa, não é ouvir sobre o diabo, sobre o inferno, não, é ouvir a palavra sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, o amor de Jesus, enfim. Então Jesus está dizendo assim: olha, aquele pois que ouve, aquele que está cuidando da sua fé. Olha, irmãos, nesse seminário da família, uma coisa muito que eu tenho meditado muito é sobre a fé no meio da família, a fé no meio da casa, do lar, e como nós temos edificado essa fé. Quando Jesus está dizendo: olha, existe a casa que também ouviu, os dois ouviram, os dois ouviram, os dois estavam ouvindo sobre. Jesus está dizendo: olha, os dois tiveram a oportunidade de edificar a sua fé, os dois tiveram a oportunidade de se manter de pé, os dois tiveram a mesma oportunidade. Nós, irmãos, eu estou aqui nesse seminário porque eu quero sair daqui com a minha família mais forte ainda desses dias de seminário. Mês de fevereiro é um fortalecimento de Deus para a minha casa, e tem que ser para a sua casa também. Então quando Jesus diz: olha, aquele que ouve, ele diz assim: está preparando a sua fé. E uma coisa interessante é que nós, como família, nós somos responsáveis pela fé na nossa casa. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos aqueles responsáveis pela fé na nossa família. É nós que edificamos a fé dos nossos filhos, é nós que edificamos a fé da nossa esposa, do esposo, dos nossos pais. Se eles ainda não estão na fé, é nós que levamos a fé em Cristo. Você entende? Jesus está mostrando o seguinte: olha, uma casa que permanece é uma casa que cuida da fé, é uma casa que preserva a fé, as coisas relacionadas à fé, tudo aquilo que fortalece a sua fé é bom mais e mais na sua casa, amém, irmãos? Tudo aquilo que renova a sua fé, você precisa investir mais e mais. Relacionamentos que ajudam você como casal, como família, leituras que ajudam você como família, momento que ajuda a sua fé, sabe? A oração em família, a congregar, levar a família ao congregar, isso fortalece a fé. Então esses 3 pilares hoje, para uma família que permanece, o primeiro deles é a fé, e como nós cuidamos dessa fé. Sabe, eu olho muito textos da Bíblia sobre casais, e como eles se comportaram, como se portaram, às vezes a esposa, às vezes o esposo, como se portaram. E é interessante que nós vemos, por exemplo, Priscila e Áquila, inclusive eu preguei isso no casamento da Priscila, preguei sobre isso.
a Priscila e Áquila, eles estavam sempre juntos, apoiando Paulo. Você vê eles na Bíblia sempre juntos, sempre apoiando juntos. Raramente só vê o nome de um só em uma passagem. Eles estavam preservando a fé um do outro e da sua família. Eles chegaram a ver Apolo pregando ainda sobre a lei, e eles ministram a graça na vida daquele homem. Eles são o casal que vão lá e abrem os olhos assim: não, você é um bom pregador, você tem um chamado, você tem um ministério, só que a mensagem precisa de um ajuste. Nós não estamos mais na lei, nós estamos debaixo da graça agora. Aí quem é essas pessoas que ajudam Apolo? Priscila e Áquila. Tão interessante, irmãos, que quando a gente vê que a fé do nosso cônjuge, ela não está como ela precisa estar, que a gente, como aquela pessoa que nós não somos dois, mas somos um, o casal, nós venhamos fortalecer a fé daquela pessoa. Eu converso às vezes com casais, parece que eles não percebem que a família está se desvaindo na sua fé, e não faz nada para trazer de volta essa fé genuína, restaurar a fé, acender a fé no lar, na família, sabe? Eu e você, Deus colocou o casal junto, para a gente sacudir o outro e dizer assim: ó, onde é que está a fé que nós estamos ouvindo? Onde é que está a fé que nós estamos lendo? Onde é que está a fé que nós temos orado? Esse é o papel de um casal, e isso percorre a família. Porque se o casal começa nessa fé e alertar a fé, isso também vai tocar nos filhos. É eu e você que ensinamos a fé para os nossos filhos. Escute o que eu vou dizer para você. Se você quer os seus filhos firmes na fé, olha, depende dos pais mostrar a fé. É eles que veem a importância que você dá para congregar. Se eles veem você por qualquer motivo, os filhos, desde criança, eles veem que por qualquer motivo você arruma uma desculpa para não congregar, para não estar numa reunião, eles vão ir pelo mesmo caminho. Se aconteceu qualquer coisa, você diz: não precisa mesmo ir, seus filhos vão ir percebendo, dizendo assim: meus pais não dão tanta importância para o congregar, por que eu vou dar? Isso você vai ensinando pelo exemplo, Então, tudo, a maneira que você louva a Deus, estou falando aqui na hora da celebração, a maneira que você ora, o tempo de qualidade que você tira com Deus. Se seus filhos não veem que você não dá importância para o evangelho, para uma leitura, para um tempo com Deus em casa, você não pode esperar que eles também vão querer um tempo com Deus, porque eles não veem em você uma motivação das coisas de Deus. Se eu quero edificar a fé da minha família, eu preciso estar edificando a minha fé e mostrar o caminho para os meus filhos. Às vezes a gente vê pessoas que ela se culpa às vezes por tanta coisa, elas ficam se culpando por tanta coisa, se desanimam na fé, e essas coisas ela vai ensinando para outras pessoas dentro de casa. Aí também o filho também se culpa, aí vai, entendeu? Todo exemplo ele vai tocando na nossa família, todo exemplo. Eu louvo a Deus que, graças a Deus, até aqui, irmãos, eu não preciso estar forçando filho para estar aqui, porque na semana eles veem a motivação minha, da pastora, mesmo tendo vários afazeres, eles veem a motivação nossa de estar com os irmãos, Sabe o que o Gabriel me falou esses dias? A gente vinha para o culto aqui, ele diz assim: pastor, pai, toda a finança da igreja, eu lembro que ele disse, dinheiro, oferta, alguma coisa assim que ele falou, vamos ajudar as pessoas que não têm o que comer? Não precisa ensinar ele sabe. Eu disse para ele: é exatamente o que a gente faz, filho. A gente ajuda pessoas, além de manter o local da gente congregar, a gente ainda ajuda pessoas com todas as ofertas que entram ali. Você vê, irmão, a gente, pelo exemplo e o assunto que a gente tem sobre Deus, é o que os nossos filhos vão ter, é o que a nossa casa vai ter. Agora, se eles não veem importância, se eles veem a gente religiosamente chegando o domingo e apenas vindo aqui, indo para casa, como se aqui fosse um lugar onde desse
é uma bênção só e nada mais do que isso, eles não vão ver importância. Por isso é importante a gente estar firme na fé. Eles vão ver como a gente contribui, como a gente oferta, eles vão ver a nossa fidelidade, eles vão ver como a gente trata os irmãos, eles vão vendo, é o exemplo, não adianta a gente falar, eles vão ver, aleluia, eles veem. Criança aprende muito rápido, sabe? É 2 semanas que você faz um devocional na sua casa, num horário que eles vêm, na outra semana eles estão com o livrinho deles perto de você também fazendo. Se eles veem você cantando, louvando a Deus na sua casa, irmão, não dá um mês, eles estão repetindo aquilo ali também. É nós que ensinamos. Pastor, mas meus filhos não são mais pequenos, mas o exemplo vai mostrar para eles, olha como meu pai, como a minha mãe levam a sério as coisas de Deus, como a minha casa leva a sério as coisas de Deus. Que num calor como esse hoje, meus pais estão lá louvando a Deus, congregando, estão lá. Aqui, graças a Deus, né, irmãos, dia de chuva, o pessoal vem igual, calor vem igual, não tem luz, vem igual. Vocês já viram, já perceberam? A gente não precisa estar dizendo nada, o pessoal está chovendo, quando a gente vê o pessoal está chegando ali, uns levando guarda-chuva, uns resbalando lá, e todo mundo no culto, chovendo. Está calor, o pessoal vem se abanando e ligando o ventilador, e 5 horas já estão aqui para refrescar a igreja, e vem igual. Sabe o que é isso, irmão? É a gente dando o exemplo de uma fé, que a gente olha para Deus e diz assim, tudo vale a pena, por tudo que eu recebi. Tudo que eu recebi de Deus, vale a pena tudo aquilo que eu faço. Aleluia. Então preserve a sua fé, cuide da sua fé e dê um exemplo de fé no seu lar. Essa é a primeira parte, é o primeiro alicerce de famílias que permanece. É o exemplo de fé. É como você direciona a fé na sua casa, né? Olhar filhos, olhar a sua casa e ver quando a sua casa está se corrompendo, quando está se corrompendo para aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus, e a gente alinhar de volta a nossa casa. Mas pastor, isso a gente vai colocar debaixo da lei? Não precisa colocar debaixo da lei. Quanto mais você falar o quanto Deus ama essas pessoas, o quanto Deus ama a sua casa, e que não é necessário eles andarem por um caminho corrupto, porque o amor de Deus supre toda a necessidade deles, preenche todo o vazio que eles possam ter. Eles não vão querer procurar nada, que você está preenchendo eles de amor. Aleluia. E o segundo alicerce, então o primeiro é fé, amém, irmãos? Fortaleça a sua fé, fortaleça a fé da sua casa. O primeiro é a fé. Depois a palavra de Deus fala sobre o homem prudente, né? Um homem sábio, uma pessoa sábia. Mas pastor, como que eu começo a usar de sabedoria? Vamos ver o que a Bíblia diz? Como que eu começo a usar a sabedoria? Salmo 111, 10. Salmo 111, 10. Como que a gente começa a usar de sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, ali diz assim, olha, a casa que não caiu, a casa que estava sobre a rocha, é do homem prudente, do homem sábio. Como que começa a sabedoria? Com o temor ao Senhor. Aleluia. Sabedoria na nossa casa. Eu quero uma família que permanece, eu tenho que usar de sabedoria, não é verdade? Sabedoria. Mas como que eu começo a usar de sabedoria? Temendo a Deus. E o que é o temor a Deus? Respeito, reverência com as coisas de Deus, com o reino de Deus. É assim que começa a sabedoria. Então quando eu começo a agir com sabedoria no meu lar, honrando a Deus na minha casa, no meu lar, e honrando a Deus com o meu lar, com a minha casa, né? Aí eu começo, irmãos, a mostrar sabedoria. É o temor a Deus, é o respeito a Deus. Às vezes as pessoas, quando a gente fala da graça de Deus, do evangelho da graça, as pessoas têm aquele que prega sobre o evangelho da graça como ele não teme a Deus,
como ele não honra a Deus e faz o que quer. Não, pelo contrário. Nós sabemos do sacrifício de Cristo e o tanto que ele pagou por nós, o tanto que foi um sacrifício para Deus o Pai entregar Jesus, que a gente não quer desonrar. Mas não vai ter inferno para vocês que são salvos. Mas aí sim, ele já me deu tudo que eu preciso. Por que eu vou desonrar ele? Por que eu vou andar na contramão, se ele já me deu tudo? Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Na graça a gente teme a Deus, a gente teme a Deus. Na graça a gente respeita a Deus, respeita a Deus. Aonde a gente vai, aqui na celebração, a gente respeita as coisas de Deus, do reino de Deus, né? Tudo aquilo que pertence ao reino de Deus a gente honra, a gente teme, a gente respeita, a gente tem reverência com as coisas de Deus, porque senão as pessoas vão olhar e dizer assim: olha, para que eu quero uma igreja assim? Prega a graça, mas eles não honram a Deus, eles não temem a Deus, Não, na graça tem temor a Deus. E o princípio da sabedoria que nós precisamos na nossa casa é o temor ao Senhor. Então o princípio é esse, amém, irmãos? Temer a Deus. E depois, pastor, depois nós temos que usar de sabedoria. Usar de sabedoria. Olha, uma coisa que a gente não usa de sabedoria às vezes é tentar, às vezes a gente quer fazer uma extensão da casa dos nossos pais na nossa casa. Você já viu? A gente quer fazer uma extensão. Aí a esposa quer fazer uma extensão da casa dos pais dela nessa casa. Aí o esposo também quer fazer uma extensão da casa dos pais dele nessa casa. Aí vira uma bagunça. Porque não é para você repetir nada. Você tem uma família nova agora. Aleluia. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Aleluia. Então quando a gente começa a querer repetir e tratar a nossa família como o nosso pai tratava a família, quando a gente quer repetir como a nossa mãe tratava a família, a gente quer repetir a mesma, começa a dar confusão, porque não é para você uma cópia, você ser uma cópia, você é único. Aleluia. Deus te fez único. Tem que chegar na tua casa mesmo e ver que é tudo diferente, no seu lar mesmo, e ver que é tudo diferente. Isso é sabedoria. Mas tem coisas boas, pastor, eu sei que tem coisa boa, mas pode ser melhor ainda na sua casa. A gente não usa de sabedoria quando começa a misturar na nossa casa coisa de outras famílias. Não, é a nossa família, cada um tem a sua família. Na nossa família a gente tem os nossos costumes, a gente tem o nosso horário, não é assim, irmãos? Quando você quer copiar, vai dar bobagem, vai dar problema. Tenha sabedoria, não é só orar. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, é o começo, amém? É o começo, depois você tem que usar de sabedoria. O que você aprende no Evangelho, lá em Efésios tem muita coisa sobre esposo, esposa, filhos. Se a gente vai ler ali, a gente tem ali já, não é mais nem o princípio, já é o andamento da sabedoria, né? Então a gente precisa usar de sabedoria. Às vezes a gente apanhou, eu fui criado na base do laço, né? Agora eu quero criar também na base do laço. Não, eu não preciso. Não doía em você? Doía, mas eu sou um ser humano bom. Não, você é bom porque Jesus é bom em você. O resto, irmão, a única pessoa que fez bem para nós, que transformou a nossa vida, se chama Jesus. Os outros cooperaram para a nossa educação, mas, irmão, é Jesus que transforma a nossa vida. Então Ele é o nosso modelo. Outra coisa, a gente não usa de sabedoria às vezes no relacionamento na nossa casa. Nós somos muito, sabe aquelas pessoas a ferro e fogo? A pessoa não perdoa, ela não quer nem ouvir. Tem pessoas que não querem ouvir, não querem conversar, não querem nada. Não, irmãos, nós temos que ter sabedoria. É preciso se relacionar no nosso lar. Uma família que permanece, que ela conversa. Uma família que permanece, ela dialoga. Ela expõe o que ela tem dentro dela para as outras pessoas. Ela ouve o que os outros também estão sentindo dentro de casa. Essa semana ainda eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que era muito feliz. Todo mundo via ela feliz e ninguém imaginava que ela tinha depressão.
Ninguém, nunca contou para ninguém, e era feliz para todo mundo. Aí fez uma carta e descobriram, ali na carta, descobriram que tinha se tirado a vida. Ninguém, foi um susto para todo mundo, ninguém imaginava. Era uma pessoa com depressão, mas que não mostrava isso, não falava isso, não conversava isso. Você está vendo quanto problema, irmãos? Aí a pessoa tirou a vida, deixou um monte de gente sofrendo também. Por a gente não dialogar em casa e não dizer, não chamar e dizer assim, olha, eu estou me sentindo assim, 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 eu estou passando isso, isso e isso. Se só entre vocês não conseguem resolver, procura ajuda de outros irmãos, de outras pessoas que você entende. Mas a gente não pode deixar na nossa casa um problema se alastrar. Por quê? Isso é falta de sabedoria. É o sábio que deixa a casa firme na rocha. É o sábio. O sábio deixa a casa firme na rocha. O tolo deixa a casa na areia. Não tem base firme. Não vai aguentar uma tempestade. Não vai aguentar um problema. Porque está fraco, está desanimado, está ferido, não falou para ninguém. Não está usando sabedoria. Não fortaleceu a sua fé. Então nós temos esses 3 pilares. Primeiro, Jesus é bem claro, ele mostra, olha, aquele que ouve, fé. Depois ele diz, aquele homem prudente, o homem sábio. Esse homem, diz o texto de Mateus, que veio a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não caiu. Aleluia! Então eu quero a minha casa firme em Jesus. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar da fé, irmão. Da fé. Tem gente cuidando primeiro da vida financeira, outros cuidando primeiro da vida profissional, outros cuidando primeiro dos estudos, não cuida primeiro da sua fé. Que a sua fé vai conduzir todas as coisas. O justo vive pelo quê? Pelo trabalho, irmão? Ele vive pelo quê? Ele vive pelos estudos? Não, ele vive pela fé. O justo vive pela fé, tudo começa na fé. Se você cuida da sua fé, cuida da sua fé na sua casa, seu trabalho vai começar a ir bem, seus estudos vão começar a ir bem, a vida financeira vai começar a ir bem, porque a fé está bem cuidada. Aleluia? Mas cuida da fé da família. Agora, a sabedoria, não adianta só ter fé para orar, para cuidar, tem que ter sabedoria para aplicar na hora certa. Às vezes o cara vira um chatão, de tudo é pecado, tudo é não sei o que, tudo, sabe? E nós temos que ter sabedoria. Se você ouve o Evangelho da graça de Deus, você vai usar de sabedoria, porque o Evangelho da graça de Deus é a revelação da sabedoria de Deus. Aleluia! Lei é Moisés, mas o Evangelho da graça é a revelação da sabedoria de Deus. Aleluia! E por último, o texto diz assim, além de ouvir essas palavras, ele também as pratica. Eu acho semelhante esse homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O homem que ouve e pratica a palavra. Aleluia! Mas não é olhando para o mandamento A, mandamento B, mandamento C, não. Ouve e pratica, Jesus está dizendo que ouve as palavras dele, a palavra de Cristo, não é a palavra da lei, é a palavra de Jesus. E ele diz, aquele que ouve essas palavras e as pratica. Tiago 1:22, coloca para nós aí, Tiago 1:22. Quantos aqui vão sair com a casa mais firme hoje? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim, sejam, o que, irmãos? Vamos lá, sejam praticantes da palavra, e não apenas, você viu que Jesus falou? Ele diz assim, aquele que ouve, pratica. Aí depois ele diz o seguinte, ele diz assim, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Tiago está cooperando com Jesus e dizendo assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando a quem, irmãos? Vocês mesmos. Olha só. É a mesma coisa que Jesus disse lá. Ele disse assim, olha, aquele homem é prudente, o que ouve e pratica tem casa firme. O que ouve e não pratica tem casa que vai cair com a tempestade, com os rios, ela vai cair. Mas aquele que ouve e pratica, ela está sobre uma rocha, ela está em Cristo.
Então vem qualquer tempestade, ela não cai. Vem qualquer chuva, ela não cai. Vem qualquer problema, ela não cai, mas ela permanece de pé para sempre. Aleluia! Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então o terceiro pilar, o primeiro é fé. Segundo, sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria para conduzir o nosso lar. Sabedoria para administrar as nossas finanças. Sabedoria nos relacionamentos que a nossa família tem, como eu preguei aqui domingo passado, né? Sabedoria para essas coisas. E terceiro, obediência. Esse é o terceiro pilar. Aquele que ouve e pratica, ouve e obedece. Qual é o mandamento para nós da graça? Ouvir e praticar, irmãos. Qual é o mandamento para nós? O maior mandamento para nós ouvir e praticar se chama o amor. A minha casa firme na rocha é a casa que ouve sobre o amor, ouve sobre Jesus, ouve sobre a graça de Deus e pratica o amor. Aleluia. Nessa palavra amor está o amor, tudo suporta. Aleluia. O amor tudo sofre. Vai passar os dons. Vai passar muita, olha, você pode ter dom de profecia, de revelação, de revelamento, de cura, de curandeirismo, de qualquer coisa, você pode ter qualquer dom e mais dom, você pode estudar os dons, mas se não tiver amor, nada serei. Não é o que diz a palavra? Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, fazer sacrifício pelos outros, ser bom, praticar boas obras, eu posso dar alimento aos pobres, mas se nessas coisas não tiver o amor, nada serei. Irmão, terceiro pilar para uma família que permanece é obedecer. Qual é a nossa obediência, irmãos? A nossa obediência é ministrar o amor. A nossa obediência é andar no amor. A nossa obediência é andar no favor de Deus, crendo no favor de Deus. Nós ouvimos a palavra da graça e ela diz para nós crer, não é verdade? Ela diz para nós assim, ó, somente creia. É ou não é? Somente creia. Ou ela diz para pagar promessa, irmão? Não, né? Ela não diz para fazer voto também, não, né? Ela não diz isso. A palavra da graça diz somente creia. Aleluia. E a gente sai daqui, e o que a gente faz com o que a gente ouviu? A palavra diz somente creia, mas eu quero fazer um voto. A palavra de Deus diz somente creia, mas eu quero caçar o óleo da mirra, o óleo do bálsamo, o óleo não sei do que, o óleo, tem uma caixinha de óleo, porque Jesus não é suficiente. Não basta só orar, eu tenho que comprar, ir lá comprar o óleo, orar para Deus abençoar o óleo, para depois eu usar o óleo. Não era melhor só orar, irmão? Tem que orar pelo óleo, para depois passar o óleo, para depois Jesus abençoar. Não é mais fácil só orar? Então o Evangelho da Graça diz somente creia. Aquele que ouve a palavra da graça que diz somente creia, e pratica essa palavra que diz somente creia, permanece com a sua casa de pé. Aleluia. Não é o teu esforço para deixar a tua casa de pé. Não é o teu esforço, é o teu descanso em Jesus. Dizendo assim, Jesus, a minha fé está em Ti. Jesus, eu creio na Tua sabedoria em mim. Jesus, eu obedeço a Tua palavra crendo. É os três pilares. Eu quero uma família que permanece. Você quer, irmão? Fé, sabedoria e obediência. A palavra da graça diz ame sem reserva. A palavra da graça diz creia, então creia mesmo. Aleluia. Nós temos que enviar 50 cadeiras para a igreja onde a gente está plantando lá na África. A gente tem umas 4 cadeiras nós temos. Os cultos já estão quase começando lá. A gente vai fazer um voto, vai ir para o monte, vai fazer um jejum. O que nós vamos fazer, irmãos? Crer. Porque enquanto a gente está crendo, Deus está dando sabedoria para nós. Enquanto a gente está crendo, Deus está dando para nós as estratégias. Enquanto a gente está crendo, Deus está enviando mantenedores. Enquanto a gente está crendo, a provisão de Deus está vindo. Aleluia! Que Jesus é suficiente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ouviu
Eu quero, para encerrar essa palavra, eu quero voltar num ponto ali que eu falei sobre a fé. E às vezes você diz assim, mas pastor, eu não tive exemplo de fé. Por isso que eu me atrapalho às vezes de dar um exemplo de fé na minha casa. Eu não tive exemplo de crer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Muita gente ainda está assim. Sabe que a nossa casa, às vezes, a nossa família, ela vem um ciclo de gente desse jeito, dessa forma, né? É um ciclo. Nosso avô era assim, nossos pais são assim, nossos irmãos são assim, nós somos assim, é um ciclo. Só que a minha vez agora, debaixo da graça de Deus, chegou o tempo de quebrar ciclos. Não importa como era a minha casa, o que importa é que ela agora vai permanecer debaixo da graça de Deus. Não importa como foi o meu lar, quando eu era criança, como era o lar dos meus pais, o que importa é agora. O meu lar agora vai ser um lar cheio da graça de Deus. Aleluia. Eu não posso olhar para os meus lares que eu já tive e pensar da forma que vai ser sempre assim, porque sempre foi assim. Não, a partir de agora, minha casa é diferente. Eu quebro qualquer ciclo que a minha família já teve. Em mim vai parar todo o ciclo em nome de Jesus. Em mim começa um novo tempo debaixo da graça de Deus. É na minha casa que vai começar uma nova geração de adoradores, de pessoas apaixonadas por Jesus, de pessoas que fazem a diferença nessa terra, de homens e mulheres cheios de fé. É a partir do meu lar. Aleluia. Não importa como eu cheguei até aqui, o importante é que daqui para frente Jesus vai ser glorificado na minha casa, Jesus vai ser exaltado na minha família. Podem dizer o que quiserem do meu lar, mas Jesus é o dono da minha casa. Podem dizer o que quiserem da minha família, mas Jesus governa a minha família para sempre. Aleluia. Eu creio nisso. Vamos orar juntos? Aleluia.